Olá, eu sou Ariane Abdala, jornalista, escritora e ghostwriter há mais de 10 anos. Neste vídeo, você vai descobrir como o mercado de ghostwriting pode transformar a sua carreira e a sua vida financeira de uma forma que talvez você nem imagine que existe. Você vai aprender como funciona esse mercado invisível, onde uma grande parte dos títulos de não ficção que você vê expostos nas livrarias não foram literalmente escritos pelos autores que aparecem com seus nomes na capa. Eu vou revelar como profissionais como você estão ganhando de 20 a 50 mil reais por projeto, trabalhando de casa, escolhendo os próprios horários e clientes. E no final, eu vou mostrar o método que eu desenvolvi ao longo de mais de 10 anos para dominar essa arte da escrita invisível. Então fique até o final, porque essas informações podem mudar completamente sua perspectiva sobre o que é possível fazer com o seu talento e com a sua experiência na escrita a partir de agora. Este vídeo é especialmente para jornalistas que estão cansados de trabalhar com salários estagnados em redações que cada vez mais cortam custos, remunerações e demitem profissionais. É para copywriters que querem sair do ciclo de projetos curtos e trabalhar com algo mais profundo, mais previsível e bem remunerado. É para profissionais de comunicação que buscam uma transição de carreira para algo mais lucrativo e com liberdade real. Para escritores profissionais que dominam a técnica da escrita, mas ainda não conseguiram monetizar esse talento de forma consistente. E para pessoas que amam escrever, que têm experiência fazendo isso e sempre sonharam em viver da escrita, mas não sabiam como transformar essa paixão em uma fonte real de renda. Agora, este vídeo não é para você se você quer ter o seu próprio nome na capa dos livros, se você busca fama ou reconhecimento público por meio deles, se o seu foco são romances e ficção em geral, se você não gosta de entrevistar e conversar com pessoas, e se busca resultados sem dedicação e trabalho. Antes de continuar, eu quero que você veja resultados reais de pessoas que aplicaram exatamente o que eu vou te ensinar. Olá, eu sou a Louise, eu conheço o método do ateliê de conteúdo há cerca de 3 anos e para mim foi um grande achado, foi um grande momento da minha vida ter entrado em contato com a metodologia escrita invisível, porque ela me permitiu, além, claro, de todas as ferramentas que ela apresenta para você avançar ou aprimorar a sua escrita, organizar a sua mente, organizar o que você está produzindo, além de toda a parte técnica que o curso oferece, existe também um outro lado, que é os resultados disso na vida do empreendedor. Eu sou uma empreendedora há 6 anos, já vão fazer 6 anos, e eu sempre sonhei em ter uma liberdade de trabalhar nos horários que eu quisesse, com os projetos que eu achasse mais interessantes. E com o método, eu consigo, por exemplo, trabalhar de 3 a 5 projetos ao mesmo tempo, o que traz um ótimo retorno financeiro e, claro, também uma liberdade de tempo, de escolha, de viver uma vida de empreendedora capaz de decidir seus horários, seus compromissos. Demanda muito trabalho também, é claro, todo empreendedor sabe disso, mas também traz consigo uma liberdade maravilhosa e sou muito grata de ter encontrado esse método. Ele realmente conseguiu elevar aquilo que eu já sonhava para minha vida, que era ser uma empreendedora, empreender tanto na minha carreira quanto na minha jornada. Eu tive uma experiência memorável ao trabalhar com o método criado pelo ateliê de conteúdo pela jornalista Ariane Abdala, na tarefa de escrever livros por demanda de pessoas que querem contar sua trajetória, expor pontos de vista sobre determinados assuntos e delegam o trabalho da escrita a um terceiro. Esse método permite compreender a percepção de mundo do outro, mas sobretudo aprender a linguagem do outro. A gente sabe o quanto a linguagem é definidora da maneira de aprender a realidade e como é importante entender a linguagem do outro para colocar na forma de livro escrito as suas ideias, as suas experiências. E esse método permite essa interação, essa
esse aprofundamento, essa empatia, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito estruturado que evita a dispersão, que faz com que a cada etapa do trabalho seja definida uma meta, um formato e um objetivo final que nunca se perde. Mas, do ponto de vista profissional, o método também tem um valor notável, que é o fato de que quem trabalha com esse método pode desenvolver vários trabalhos em paralelo, pode conciliar esse trabalho com outras atividades de outra natureza, e é um método que possibilita, sobretudo, uma grande realização, tanto do ponto de vista de quem trabalha com a escrita, como no sentido de permitir uma autonomia profissional. Eu utilizo o método da escrita invisível desde 2019, e a grande vantagem que ele trouxe para o meu trabalho foi da organização. Isso porque com ele eu consigo ter uma melhor previsibilidade do tempo que eu vou levar para escrever um livro e, consequentemente, eu consigo precificar melhor o meu trabalho, porque eu sei quanto tempo eu vou gastar em cada produção. Além disso, a agilidade também aumenta, porque como ele propõe a forma de organização dos conteúdos, facilita eu encontrar uma anotação, um dado específico ou alguma informação que eu preciso na hora de completar um capítulo de forma mais fácil. Do outro lado, do lado do meu cliente, eu percebo que o método traz mais visibilidade do andamento do trabalho e com isso ele ganha segurança para saber que o projeto está andando e que ele tem um prazo que vai ser cumprido para a entrega do trabalho. Esses são apenas alguns exemplos do que é possível quando você domina a escrita invisível. E agora deixa eu te contar como eu descobri esse mercado. Eu passei 12 anos trabalhando em redações de revistas de comportamento e de negócios. Eu amava meu trabalho. Adorava conhecer pessoas de universos diferentes, pesquisar assuntos e de repente compreender em profundidade um novo tema e então escrever sobre ele. Mas eu passava uma média de 10 horas por dia fora de casa, ganhando o mesmo salário por anos, sempre sem saber se no mês seguinte eu ainda teria emprego. Eu lembro de um dia específico que fiquei até 1 da madrugada fechando uma matéria, correndo contra o prazo, e quando eu cheguei em casa exausta, eu pensei, não é possível que algo que tem tanto valor, como a escrita em profundidade, e que eu gosto tanto de fazer, precise ser tão desgastante. Tem que ter outro jeito de viver. E foi aí que eu comecei a pensar que alguma coisa tinha que mudar na minha vida. As experiências que eu tive me fizeram ver que o jornalismo que eu acredito é um jornalismo que conecta, que você se aprofunda, que você precisa de tranquilidade, de liberdade, de espaço para conseguir construir a melhor expressão daquele tema, daquela pessoa sobre quem você está escrevendo. Eu acreditava que as empresas, as pessoas, até mesmo as famílias, poderiam se beneficiar muito mais das narrativas, das histórias bem contadas, dos registros, das memórias, da elaboração precisa de ideias. Eu passei 1 ano pesquisando diferentes mercados e me familiarizando com o conceito de ghostwriter, que numa tradução livre significa escritor fantasma. Na prática, é alguém que coloca suas habilidades de escuta, pesquisa e escrita a serviço de outra pessoa, da história que pertence a ela. Eu comecei a idealizar uma empresa que prestasse esse serviço e decidi que a colocaria de pé assim que encontrasse o primeiro cliente. E o primeiro projeto surgiu de uma entrevista que eu fiz com um empresário. Depois de ler o texto publicado, ele me ligou dizendo que gostaria que eu o ajudasse a colocar seu conteúdo em livro. Fechei um contrato que equivalia a 6 meses do meu salário até então, por apenas 4 meses de trabalho. E deixei a redação para empreender no ateliê de conteúdo. Em 1 mês, eu já tinha mais 2 projetos. Em 1 ano, eu já tinha concluído 3 livros, começado vários outros e contratado diversos parceiros para me ajudar nos projetos. E eu precisava de um método para não me perder nos tempos e movimentos do trabalho e garantir um elevado padrão de qualidade que sempre foi algo primordial para mim. Transformei o jeito que eu trabalhava, que eu havia desenvolvido ao longo dos anos escrevendo grandes reportagens, de uma maneira mais informal e intuitiva, em um método estruturado. Desde então, eu e a minha equipe no ateliê de conteúdo já ajudamos a produzir mais de 30 livros. Sempre entregamos projetos excelentes, contando a história dos clientes da melhor maneira possível.
E, em uma década de história, nos tornamos uma referência no mercado brasileiro de ghostwriting. Eu descobri que esse mercado tem muita oportunidade. Há muitas empresas, influenciadores digitais, empresárias, empresários, executivas, executivos querendo contar suas histórias, querendo colocar suas ideias, sua visão de mundo no papel. Há também muitas formas de publicar esses livros. Existem muitas editoras interessadas em publicar boas histórias, mas faltam profissionais preparados para escrevê-las com excelência. Agora eu vou mostrar por que esse mercado é uma oportunidade real e como você pode fazer parte dele. O mercado editorial brasileiro faturou 6 bilhões e 600 milhões de reais em 2024. E os livros de não ficção representam a maior fatia, 28,5% de todo esse faturamento. São 1 bilhão e 200 milhões de reais só de vendas de livros de não ficção. Desenvolvimento pessoal, biografias, livros de negócios, saúde mental, espiritualidade. E no Brasil ainda há muitas histórias a serem contadas. Só para dar uma ideia, 90% das empresas brasileiras são familiares. São mais de 22 milhões de organizações com histórias para deixar registrada como legado, para suas famílias, para os seus funcionários, para outros empreendedores. Histórias inspiradoras que não podem ser perdidas pelo tempo. Algumas pessoas me perguntam se a inteligência artificial vai roubar os nossos trabalhos. E o que eu respondo para elas é o que já é realidade para mim e para quem trabalha comigo. A inteligência artificial só faz crescer o nosso mercado, porque ela trabalha para nós, como uma equipe qualificada e multidisciplinar, cada vez mais competente e afiada. Isso significa que a gente precisa cada vez mais de profissionais experientes e sensíveis para coordenar esse novo time de ponta. Conseguimos entregar projetos autorais mais rapidamente, reduzir custos de produção e nos dedicar às partes mais minuciosas do trabalho, nas quais ninguém vai substituir os seres humanos tão cedo. E olha que essa também é a opinião do ChatGPT e de outras ferramentas de IA com as quais eu já tive longas conversas sobre esse assunto. A inteligência artificial não consegue captar a alma de uma pessoa, não consegue fazer entrevistas profundas, perguntas que nascem no calor de uma conversa olho no olho. Não consegue criar a arquitetura narrativa que transforma uma história em um livro que as pessoas querem ler. Mas nos ajuda muito em todas as etapas do método que desenvolvi. Muitos jornalistas e escritores acham que vão conseguir ganhar bem, ter estabilidade profissional, crescer na carreira, trabalhando como CLT em grandes veículos. A realidade é cruel. Os que vão conseguir isso são a minoria. As redações estão se reinventando e com isso enxugando, cortando custos. Quem aposta nesse caminho está apostando no improvável. Está dependendo de um emprego exaustivo que pode acabar a qualquer momento. Como ghostwriter, você cobra de 20 mil a 50 mil reais por projeto, trabalha de casa ou de onde quiser, nos seus horários, escolhe com quem vai trabalhar, não depende de chefe ou redação. Pode trabalhar com múltiplos projetos, organiza sua agenda e rotina do jeito que funciona melhor para você. Faça as contas. Se você fechar apenas 2 projetos de 25 mil reais por ano, são 50 mil reais. Se conseguir 4 projetos, são 100 mil reais anuais. E este valor é só o começo. Eu desenvolvi um método que chamo de escrita invisível. São 4 etapas. A primeira é o garimpo estratégico, onde você mergulha no universo do cliente por meio de investigação prévia, mapeamento de temas, entrevistas exploratórias e pesquisa em fontes complementares. E aqui você coleta todo o material bruto que vai se transformar em livro. A segunda etapa é a arquitetura narrativa, quando você organiza tudo em uma estrutura sólida, usando o sistema de caixinhas temáticas, construindo o arco narrativo, criando o mapa de capítulos e estabelecendo as pontes invisíveis que conectam os temas. É a fase de dar forma ao caos. Então vem a terceira etapa, redação primorosa, em que você escreve, captando a alma do autor através do ritual do escritor, dominando técnicas para captar essa essência, mantendo o fluxo criativo e fazendo calibragens constantes para manter a qualidade. A quarta etapa é o manuscrito final, o momento em que você lapida até entregar uma obra excepcional. Você faz uma leitura crítica, intervenções cirúrgicas nos pontos que precisam de ajuste,
um fechamento impecável e a gestão de expectativas com o cliente. Agora, antes de continuar, eu quero te dar uma amostra prática de como você pode começar a aplicar isso imediatamente. Vamos focar na primeira etapa, o garimpo estratégico, especificamente a ferramenta mais importante, que é a entrevista com o seu cliente. A maioria das pessoas acha que entrevistar é só fazer perguntas e anotar as respostas. Na verdade, para você captar a voz, a essência, a alma da pessoa com quem você está falando, a entrevista deve ser muito mais profunda que isso. O primeiro princípio é: entreviste como se conversasse, mas nunca se esqueça de que está entrevistando. O seu objetivo deve ser conduzir o papo da maneira mais empática e natural possível, como uma conversa informal com alguém agradável. Mas mentalmente, você deve estar conectado aos objetivos dessa etapa do trabalho, conectado a tudo que precisa responder para preencher as lacunas, contar as motivações e construir uma história com começo, meio e fim. Segundo princípio, escute as entrelinhas. Enquanto o cliente responde, não anote tudo literalmente. Observe. Observe como ele conta essa história, que palavras ele usa, que gestos ele faz, onde põe ênfase, em que momentos faz pausas e desvia o olhar. Essas nuances vão te ajudar a entender quem é aquela pessoa e o que está além do que ela está contando e a definir o tom do livro. Terceiro princípio, respeite os silêncios. As pausas são tão importantes numa conversa quanto as palavras. Não tenha medo do silêncio. Como me ensinou uma chefe no início da minha carreira, o silêncio ele é constrangedor para as duas partes. Então, às vezes, vale você deixar a outra pessoa quebrar o silêncio. E com isso, talvez trazer à tona algo espontâneo, não planejado, que contribua com a verdade daquele projeto. Quarto princípio, faça perguntas simples. Uma das mais poderosas é: por quê? É ela que nos leva às camadas mais profundas da conversa. Muitas vezes para lugares que nunca foram visitados nem pela própria pessoa que está te respondendo. Por que você tomou essa decisão? Por que seguiu em frente quando poderia ter desistido? O mais relevante está contido nos porquês. Com o método escrita invisível, você não vai só escrever o que a pessoa planejou te dizer, mas você vai conseguir extrair as camadas mais profundas de motivações e também seu tom de voz e sutilezas de sua personalidade. Foi assim que consegui escrever histórias pessoais sobre gestão empresarial, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, assuntos que por si só nunca foram minha especialidade, mas que se tornaram livros de referência, porque junto com minha equipe captei a alma de quem realmente entendia do assunto. Agora você deve estar se perguntando: Ari, isso é fascinante, mas como eu faço para aplicar isso na prática? Como eu encontro esses clientes que querem ter livros? Como cobrar? Como precificar? Como estruturar o meu primeiro projeto? Como escrever se eu não tiver inspiração? Como garantir que eu vou entregar no prazo combinado e com qualidade? Essas foram algumas das perguntas que me fizeram sistematizar tudo que eu aprendi em mais de 10 anos neste mercado. Porque uma coisa é saber que a oportunidade existe, outra é ter o passo a passo detalhado para prosperar nela. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você. Criei o método Escrita Invisível, o primeiro curso completo no Brasil que ensina como se tornar um ghostwriter profissional. Você vai receber o método completo em 4 etapas: garimpo estratégico com todas as técnicas de investigação, arquitetura narrativa com um sistema de organização exclusivo, redação primorosa com estratégias para captar a essência de qualquer cliente, manuscrito final com técnicas de lapidação profissional, ferramentas práticas, roteiros de entrevista personalizáveis, checklists completos de cada etapa, uma comunidade exclusiva, grupo de WhatsApp onde oportunidades reais de projetos são compartilhadas, networking com outros ghostwriters e como bônus você vai receber dicas para identificar e cultivar potenciais clientes, como precificar e um modelo de contrato profissional que é o mesmo que eu uso. Se você seguir o método e não conseguir fechar seu primeiro projeto em 12 meses, eu devolvo 100% do seu investimento. Tudo isso está disponível na plataforma Hotmart. Lembre-se, enquanto você está assistindo a este vídeo, existem milhares de especialistas e empresas procurando alguém para escrever seus livros. Eles têm o dinheiro e a urgência. Você tem a habilidade. A única coisa que falta é o método certo.
Mas para conhecer o método Escrita Invisível, clique no Saiba Mais e descubra como trabalhar de onde quiser, escrevendo livros sob demanda, ganhando em média R$10.000 por mês e conquistando a liberdade profissional que você sempre sonhou. Nos vemos do outro lado. Um abraço!